e vamos dar início à conferência O Meu Voto é Meu, Desinformação, Incerteza e Eleições em Portugal, com o orador Branco de Fátima e o moderador João Pedro Batista. Espero que nos continuem a acompanhar através do nosso canal do YouTube da UTAD TV ou então do site. Partilhem com a família e amigos e deixem os comentários no chat. Muito boa tarde, novamente. Vamos dar início ao novo painel, neste caso com o professor Branco de Fátima, da Universidade da Beira Interior, do Centro de Investigação LabCom. Antes do professor Branco fazer a sua apresentação, dou aqui a conhecer um bocadinho o seu percurso. Doutorado em Ciências da Comunicação pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, é investigador no LabCom e docente na Universidade da Beira Interior. Tem desenvolvido um trabalho de referência nas áreas das teorias e métodos em comunicação, com particular destaque para o estudo da desinformação política, que é também a comunicação que irá hoje fazer aqui, e dos discursos de ódio em ambiente digital. Como investigador, coordena cientificamente projetos de monitorização da desinformação em contexto eleitoral, financiadas pela entidade reguladora para a comunicação social, e integra vários projetos nacionais e europeus. A sua apresentação, O Meu Voto é Meu, Desinformação, Incerteza e Eleições em Portugal. É uma honra contar aqui com a sua presença e, professor, tem a palavra. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar na UTAD. Eu sempre quis conhecer a universidade, conhecer a cidade de Vila Real, mas nunca calhou de vir aqui. E olha, o convite veio em boa altura e é um prazer estar aqui. Estou extremamente surpreendido com a organização do evento, a estrutura que vocês têm aqui. Meus olhos estão a brilhar com tudo que eu vejo aqui. Parabéns por tudo e olha, obrigado pelo convite. A proposta que eu vos trago aqui é de uma reflexão que passa por um conjunto de pequenos projetos de investigação, projetos de curta duração, que nós realizamos desde 2024 no LabCom, que é o Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior, que eu faço parte. E esses projetos, na verdade, nós começamos por nos questionar qual que era o impacto que a desinformação poderia ter, a desinformação produzida pelos candidatos e pelos partidos políticos no próprio processo desinformativo. E essa proposta que nós criamos foi acolhida pela entidade reguladora da comunicação social, que financiou por 3 momentos que nós acompanhássemos tanto as eleições europeias de 2024, as legislativas de 2025 e depois as presidenciais de 2026 deste ano. Os dados que eu vou apresentar em larga medida são mais centrados nas legislativas, porque acho que as europeias já estão um pouco antigas, nós temos pouco tempo, e um pouco das presidenciais, mas que ainda não estão totalmente fechadas, que nosso relatório ainda não foi divulgado, não foi publicado. Mas no fundo o que eu vou fazer é uma reflexão do que nós fizemos, mais interessante do que propriamente os dados, porque os dados também, muitos deles já são públicos, já saíram na comunicação social, já são conhecidos. É, no fundo, uma reflexão do que nos levou a fazer o que nós fizemos e como nós fizemos o que nós fizemos. O nosso primeiro passo, quando nós começamos a trabalhar com a ERC, foi tentar perceber o que, no fundo, era desinformação, o que tanta gente falava, foi recorrer à literatura especializada e perceber que haviam vários conceitos associados à desinformação e que o que diferenciava muito desses conceitos era, no fundo, uma palavra que era a intencionalidade. Se havia ou não intenção que um conjunto de informações divulgadas na esfera pública, um conceito que já foi utilizado aqui, moldasse, manipulasse a opinião dos cidadãos. Não vou ler o que está ali, no fundo, nós aqui somos todos mais ou menos estudiosos da desinformação, conhecemos esses conceitos, esses autores, e o tempo é curto. Nós também procuramos perceber, a partir desses conceitos, quais que eram os contextos ou as estratégias desinformativas que poderiam existir. Obviamente que também é a partir da literatura especializada, nós não inventamos nada disso. Depois nós nos perguntamos por que as pessoas criam desinformação, por que interessa a um partido político criar um conjunto de desinformação, um candidato político, e também fomos à literatura especializada e descobrimos que já havia um mapeamento muito intenso, muito ostensivo, desde influenciar a opinião pública, descredibilizar os opositores, e aqui é curioso perceber que esses opositores também podem ser cientistas, podem ser jornalistas, podem ser os veículos de comunicação social, mas também podem ser cientistas. Todas as vezes que nós divulgamos os nossos dados de monitorização, nós recebemos inúmeros ataques nas redes sociais. Eu tenho guardado centenas de ataques pessoais,
toda vez que eu divulgo informações de desinformação, eu sou atacado de forma muito sistemática nas redes sociais. Mas também criar instabilidade, gerar lucro, inclusive o LabCon, que é o centro de investigação que eu venho, é atacado segundo os perpetradores do ataque. Nós somos financiados pelo PS, é o que mais aparece nas redes sociais, que nós somos financiados pelo PS. Nós chegamos à conclusão, depois de todo esse processo de passar pela revisão de literatura, que a desinformação, obviamente, ela é um fenômeno de difícil conceptualização. Isso vai ter importância no final dessa apresentação, é um fenômeno de difícil conceptualização, que está associado a um conjunto de outras patologias e disfunções da democracia, como os discursos de ódio, como a polarização política, radicalização política, teorias da conspiração. Ela faz parte desse ecossistema que um dos nossos professores da casa, que é o João Carlos Correia, acredito que todos conhecem, chama de patologias e disfunções da democracia em contexto midiático. E, obviamente, que as redes sociais elas tendem a privilegiar ou potencializar a difusão de desinformação. A partir daí, nesse acordo que nós desenvolvemos com a ERC, a partir dessa leitura da literatura especializada, nós desenvolvemos um manual interno de trabalho, onde nós caracterizávamos, em conjunto com a ERC, o que de fato era desinformação através dos nossos olhos, já que era um conceito de difícil conceptualização, o que é desinformação através dos nossos olhos, e o que também interessava em larga medida a quem nos financiava, que nós pudéssemos perceber também o que interessava a eles. Então nós tivemos um foco muito grande na questão de sondagens que fossem falsas, de notícias que pudessem ter sido manipuladas, ou quando o candidato ou o partido utilizava o template de um veículo de comunicação em específico, conteúdos publicados por meios de comunicação que não estão registrados à ERC, ou seja, que não seguem procedimentos jornalísticos, um conjunto bastante vasto de categorias que nós passamos a observar, seja na página dos partidos, seja na página dos candidatos, no caso das presidenciais. Nesse caso dos dados das legislativas de 2024, o que nós percebemos é que os partidos, durante o processo das legislativas, eles publicaram 4.514 publicações ao todo, e que essas publicações, elas estavam sobretudo centradas aqui no universo da Meta, ou seja, no fundo era o Facebook e o Instagram que reuniam quase 60% de todas as publicações, era onde os candidatos, os partidos nesse caso, né, mais investiam. Os resultados eles também acabaram por revelar que havia um foco muito grande nas questões econômicas, trabalho, habitação, saúde, meio ambiente, um foco muito grande no bem-estar animal, e que temas mais polêmicos, como aborto, imigração, eles praticamente não apareceram nas publicações. Nós verificamos, né, no caso das legislativas, desses 4 mil publicações, 16 casos de desinformação, que estavam alinhadas com as nossas categorias do manual. Isso significava, na verdade, só 0,4% das publicações. É um número bastante baixo, é menos de 0,5% das publicações. Só que a questão que se coloca aqui é outra, não é o número de casos, é que basta um caso que se viralize pelas redes sociais para mudar a maneira como as pessoas percebem a esfera pública, percebem um debate na esfera pública. Não é o número de casos, não é falar, 50% das publicações dos partidos é desinformativo. Mas conforme o nível de desinformação das publicações, ele pode não alterar em absolutamente nada a maneira como as pessoas pensam. Por outro lado, uma única desinformação, um único caso de desinformação, pode interferir na maneira como as pessoas decidem o seu voto. Daí o título inicial da publicação, dessa comunicação, se é meu voto, se é meu. A maneira como eu voto, eu tenho liberdade, diante da esfera que eu me encontro, né, a esfera pública digital, de consumir essa informação, acreditar na informação que eu estou a consumir e tomar a minha decisão. Se nós compararmos com os dados das europeias, na verdade houve um aumento de 160% no número de casos de desinformação entre uma eleição e outra. O número é pequeno, mas nós vemos um crescimento no número de casos entre os dois pleitos. Depois, o Chega é o partido que mais produziu casos de desinformação. Desses casos detectados, 81,3% são do Chega, né? São 13 casos, nós vamos falar de 16 casos, 13 casos são do Chega. Os outros partidos têm uma presença marginal aqui na nossa amostra. Os tipos de desinformação que nós mais encontramos. O principal caso aqui encontrado foram sondagens realizadas por empresas que não estão registradas na ERC, na Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ou empresas que não declaram as metodologias que utilizam. Você coloca lá um número, tal candidato está à frente, só que você não sabe como que aquele número foi apurado, como que aquele resultado foi apurado. E isso era de grande preocupação no nosso caso, porque isso pode distorcer a percepção que a opinião pública tem, que o cidadão tem sobre quem vai receber a maior fatia dos votos
no pleito. E isso pode alterar a maneira como as pessoas votam. Nós já temos estudos de ciências políticas que os indecisos tendem a se mover mais para quem vai ganhar as eleições, quem está mais próximo de ganhar as eleições, porque as pessoas pensam, eu não vou desperdiçar o meu voto. Quem tem mais voto, eu vou votar aqui, senão eu desperdiço o meu voto. Então, esse era um tema importante. Mas também havia muitas publicações, 25% aqui, 4 casos de publicação de notícias de veículos que também não estão registrados na ERC, que se passam por veículos jornalísticos, mas que na verdade são websites que produzem conteúdos opinativos. Também alguns vídeos manipulados, 18,8%, notícias manipuladas, notícias de veículos registrados na ERC, que tiveram seu conteúdo manipulado ou alterado pelos partidos, na maioria dos casos aqui também do Chega. Um caso que eu chamo, uma categoria que eu chamo a atenção é a descredibilização dos média. É quando, seja um veículo de comunicação, seja um jornalista, é atacado diretamente pelo trabalho que ele realiza. Normalmente ele é conotado com algum partido político, ou é dito que ele trata determinada força política de maneira diferente, e esse número vai crescer ao longo do tempo. Nós tivemos 3 casos nessa eleição, mas esse número vai tender a crescer ao longo do tempo. Aqui, sobre os níveis de desinformação, a maioria dos casos que nós identificamos foi classificado no nosso manual como baixo potencial desinformativo, ou seja, 7 casos com baixo potencial desinformativo, só que isso também vai se alterar ao longo do tempo. Como eu sei que nosso tempo é curto, eu vou saltar esse slide aqui e vou chegar a esse slide. Nós identificamos aqui um número de vídeos bastante expressivo na nossa amostra, e esses vídeos recolheram mais de 3 milhões de visualizações. São vídeos desinformativos que são vistos de forma sistemática. Daí aquela ideia que não é o número de casos de desinformação, basta um vídeo que seja visto 2 milhões de vezes. Nós temos um caso agora nas presidências sociais sobre isso, que pode moldar a maneira como as pessoas pensam ou influenciar a maneira como as pessoas pensam. Nas legislativas, mais de 6 milhões de perfis foram impactados pela desinformação, são perfis únicos impactados pela desinformação. Teve um caso que é mais marcante aqui nessa história, que é do dia 28 de abril de 2025, foi quando nós tivemos o apagão foi às 11h33. É um caso quando o André Ventura é convidado para ir até a SIC Notícias para explicar, e ele é questionado pelo jornalista se ele estaria a fazer campanha num apagão ibérico, e esse vídeo, ele teve, no momento que nós extraímos, depois ele teve muito mais visualizações, mas no momento da extração dos dados, ele teve 24.600 visualizações, 1.700 gostos e 2.337 comentários. Me interessa aqui perceber os comentários, porque isso era um ataque direto a um jornalista, e nós hoje temos essa linha de investigação de tentar perceber como que os jornalistas são tratados. Então, o que nós fizemos foi extrair todos esses comentários e processar esses comentários para perceber como que eles se agrupavam na lógica discursiva. E nós percebemos que haviam 4 clusters, 4 grupos de ataques diferentes. O primeiro era muito associado ao Chega, que é o azul, né, o cluster azul aqui da minha direita, no alto, nacionalista, muito associado à identidade portuguesa. Um segundo cluster, muito associado a questões de governo, a própria gestão da crise, do apagão. Depois nós tínhamos um terceiro cluster associado à proteção civil, à emergência que o momento existia, à segurança que era colocada em causa, a segurança em causa, e um quarto cluster, que é o cluster rosa, que é mais ou menos no meio do gráfico, onde tem escrito jornalista, vergonha, que são sobretudo críticas muito ferozes ao jornalista que fez a entrevista ao André Ventura. Esses aqui são alguns dos exemplos dos ataques que esse jornalista sofreu, e esses ataques eles fazem justamente parte desse cluster rosa que nós identificamos. São ataques de diferentes níveis de gravidade. Alguns dos ataques, inclusive, falam em questões de morte, assassinato, não estão aqui, mas são ataques realmente preocupantes sobre a maneira como o jornalista é visto, ou o papel do jornalista é visto. No fundo, o que está em ataque ali é a credibilidade da empresa, é a credibilidade do jornalista, com ameaças físicas que refletem, em larga medida, o apoio ao Chega. Sobre os dados das presidenciais, esses dados eles não estão totalmente compilados. Nós já temos os dados recolhidos, mas eles ainda não estão organizados. Nós identificamos 26 casos de desinformação, agora dos candidatos, não mais dos partidos, e esses casos eles representam 0,3%. Se mantém mais ou menos 0,4%, na outra 0,3%. Agora se mantém mais ou menos o mesmo número de
a mesma percentagem de publicações, porque no caso das presidenciais houve um número muito maior de publicações pelos candidatos. Mas mesmo assim, se nós tentarmos fazer uma equalização dos dados, o que nós vemos é que também houve um crescimento de 62,5% no número de casos, se nós já compararmos com as eleições legislativas, que já havia tido um crescimento de 160%. Ou seja, é crescimento sobre crescimento nesse caso. Quem que é o candidato que mais divulgou desinformação? Outra vez, obviamente, é o André Ventura. O André Ventura aqui monopolizou 88,5% de todas as publicações desinformativas. São 23 casos dos 26 identificados. Quando nós comparávamos com o Chega, né, o Chega tinha 85%, se eu não me engano, da desinformação quando era o caso partidário, quando foi nas legislativas. Aqui também aparece a Joana Amaral Dias, que acabou por não avançar por uma série de razões na candidatura dela, mas nós estávamos a monitorizar desde a pré-campanha. Então nós temos os dados desde a pré-campanha, quando era um número maior de candidatos que propuseram o seu nome para as eleições, e o André Pestana com um caso. Essas publicações, esses 26 casos de publicações, eles tiveram 12 milhões de visualizações. Essas visualizações aqui nós não conseguimos separar se elas são únicas ou não. Elas são visualizações repetidas, na verdade. Ou seja, um mesmo indivíduo, ele pode ter visto várias vezes o mesmo vídeo ou vídeos diferentes, então não são indivíduos únicos, é número total de visualizações. O que nos preocupa, por um lado, porque nós podemos estar diante de indivíduos altamente radicalizados, indivíduos que consomem em massa um determinado conteúdo. Mas, por outro lado, quando nós separamos as publicações, nós conseguimos perceber qual que é o número de utilizadores que foram impactados pela desinformação. Esse é um dos casos mais preocupantes. Ele atingiu 2 milhões de utilizadores das redes sociais, das diferentes plataformas de redes sociais, e é o André Ventura a tentar aqui, mais uma vez, pegar uma sondagem, que nós não sabemos muito bem como ela foi feita, e colocar essa sondagem a dizer que, na verdade, não seria tão fácil assim para o seguro vencer as eleições, porque ele aparece aí nessa sondagem que ninguém percebe a metodologia, onde foi aplicada, que ele aparecia na frente com 63,16% dos votos. Um elemento que nos preocupou particularmente foi a identificação de casos de utilização de inteligência artificial na produção de desinformação. Ou seja, 27% das publicações, ou seja, 7 publicações, já utilizavam inteligência artificial a algum nível. Desde vídeos criados praticamente do zero com inteligência artificial, muito bem roteirizados, que você percebe que aquilo foi criado por uma empresa de produção de conteúdo, aquilo não foi criado de forma... aquilo foi criado de forma profissional. Ou caso onde que as próprias sondagens que o André Ventura divulgava, elas, na verdade, foram realizadas por inteligência artificial. Elas não eram, na verdade, sondagens. Elas eram, na verdade, probabilidades calculadas por inteligência artificial de se votar num candidato A ou num candidato B. E isso, para nós, era particularmente preocupante, especialmente os vídeos manipulados ou criados por inteligência artificial, porque eles atingem um nível de realismo. Mas é possível que alguns de vocês tenham encontrado algum desses vídeos, que até a nossa própria equipe ficava na dúvida, mas isso é inteligência artificial mesmo? O dado nível de realismo que foi encontrado nesses vídeos. Esses 27% dos casos, eu já comparei com outros trabalhos semelhantes realizados por outros países, e normalmente o que se encontra de inteligência artificial é 24%, 25%, até 26%. Dos diferentes países que eu fui verificar até hoje os dados, de investigações semelhantes, 27% é o mais alto que eu já encontrei até hoje, mas estão sempre em torno dos 25%, 27%, 24% de casos sobre inteligência artificial. Aqui vem a parte que justifica um pouco esse título que se colocou nessa apresentação, e já chegar ao fim mesmo dessa apresentação. Quando a ERC nos procurou, nós não tínhamos know-how e nem experiência em fazer trabalhos como esse que nós fizemos. Agora nós estamos a fazer desde 2024, 3 anos de trabalho, já temos alguma experiência acumulada, mas até então nós não fazemos ideia de como fazer isso. Mas surgiu a ideia de nos aventurarmos por esse campo, por nós começarmos a entender como se fazia esse trabalho. Em Portugal já existiam outros centros de investigação que tinham feito esse trabalho em outros contextos. Seria a primeira vez que nós faríamos a esse nível. E nós passamos por todo aquele processo de revisão de literatura, de perceber qual que era o conceito, quais que eram os contextos, as estratégias, e nós nos deparamos que nós teríamos que criar uma metodologia, um manual que eu mostrei no início, para detectar essa desinformação. Então, nós
entramos em contato com algumas empresas de tecnologia e criamos algumas parcerias com empresas que nos possibilitavam extrair o conjunto de dados que eu apresentei aqui. Esses dados não foram extraídos de forma manual, eles foram extraídos pela Application Program Interface das plataformas, são dados oficiais das plataformas, só que, obviamente, que essas plataformas elas ainda não atingiram um nível de poder dizer se uma publicação ela é desinformativa ou não. É aí que entra o trabalho do investigador manual de identificar a cada publicação que nós encontramos, se aquilo é ou não é desinformativo. E só depois fazer a extração dos dados, porque nos interessa as publicações, os posts que são desinformativos. No fundo, esse método ele combina um trabalho que é manual dos investigadores, de identificar quais são as publicações que têm potencial desinformativo, depois debater se essa publicação ela é realmente desinformativa e só posteriormente fazer a extração dos dados para o relatório. Nós criamos, para fazer esse trabalho, um grupo de discussão, e esse grupo de discussão ele parte de uma ideia da discussão deliberativa, da teoria de ação comunicativa, tem a ver com o Habermas aqui, que é a ideia de que quem toma a decisão ali é o conjunto, é o coletivo dos investigadores que passaram por um treinamento, que tem um manual nas mãos e que vão decidir se cada caso que nós encontramos é desinformação ou não é desinformação. E, obviamente, eu fui o moderador de todas as 3 vezes que nós realizamos esse trabalho, eu fui sempre o moderador do grupo, e eu sempre assumi a postura de eu acompanho a maioria. Eu nunca voto, eu sou moderador, eu nunca voto, eu instigo a discussão. Eu pergunto, eu questiono, eu digo isso. Vocês olharam isso? Tem certeza daquilo? Essa voz não está estranha? Ela não foi manipulada por áudio? E mesmo que eu tenha uma opinião contrária da maioria, eu acompanho na votação sempre a maioria. Só voto se for um caso de desempate, mas se não, eu acompanho sempre a maioria. Mesmo acabar. Esse grupo, no caso das presidenciais, ele reuniu 12 investigadores que tinham ali diferentes níveis, desde professores, tinham alguns professores no grupo, tinham estudantes de doutoramento, tinham estudantes de mestrado, tinham estudantes de licenciatura, eram 12 indivíduos com perfis muito diferentes, sociodemográficos muito diferentes, a questionar se aquela publicação era desinformação ou não desinformação. Quando nós chegávamos a um grau de incerteza que era muito grande, nós abríamos uma votação. E essa votação era realizada a partir sempre do manual, a partir sempre das nossas categorias, e sempre a maioria ia decidir se nós levávamos esse resultado à ERC ou não, e a ERC ia tomar as providências que ela achasse necessária, como de fato no caso das legislativas que já passaram, 4 casos que nós identificamos de desinformação foram abertos processos formais contra o Chega. O Chega foi formalmente intimado por causa desses 4 casos de desinformação. Nós identificamos um número maior, mas por causa desses 4 casos, ele foi formalmente intimado. Daí nós temos criado a ideia que havia uma incerteza deliberativa entre especialistas. Ou seja, mesmo especialistas altamente preparados, que conhecem o manual muito bem, que foram treinados para identificar aqueles casos, tinham dúvidas ao realizar a sua posição, se aquilo era ou não era desinformativo. Ou seja, eu peguei aqui um caso que é 9 contra 1. Nesse caso, quem votou a 1 é uma estudante de doutoramento, é a única que está isolada ali. No 1 eu não votei. Só que há casos mesmo de muita semelhança, 4, 5, 6, 3, mesmo de dúvida se uma determinada publicação ela é desinformação ou não. Ou seja, se nem especialistas têm certeza que uma determinada publicação é desinformativa, como é que nós vamos pensar na sociedade civil, na esfera pública normal, cidadão comum, que está no seu dia a dia, nas suas dúvidas, nas suas angústias, incertezas, tentando pagar a conta, se é ou não desinformação, se determinado conteúdo é ou não desinformativo. Daí nós temos criado essa ideia que existe uma incerteza deliberativa entre especialistas, é um conceito que nós estamos a trabalhar. Nós também desenvolvemos, eu estou mesmo a acabar, nós desenvolvemos também um observatório, o Observatório de Desinformação Política, o ODEPOL, que tem agrupado esse trabalho que nós temos desenvolvido. É um observatório que está aberto à colaboração, à participação de quem tiver interesse de participar, entre em contato comigo. Quem coordena o observatório é o professor João Canavilhas, eu estou na coordenação com ele, mas é ele que está à frente do observatório. Mas se precisarem de alguma coisa, se quiserem contribuir, colaborar, fazer parte de próximos estudos, deixa aqui aberto para entrarem em contato comigo. Nós já temos alguns relatórios publicados sobre esses trabalhos, está aí dos europeias, legislativas, os presidenciais vêm este próximo mês, eu acho, março, vem um das presidenciais, e eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo convite, foi um prazer, uma honra.
Muito obrigado, professor Branco, por ter cumprido tão Tive que correr, religiosamente o tempo. Sendo assim, deixo ao dispor questões que possam fazer. Aqui. Obrigado. Começar por agradecer a apresentação, que é um tema que me interessa muito neste início de caminho do doutoramento. É só uma reflexão que tenho feito, que é, além do que falou das sondagens, e vimos isso nas presenciais, da utilização de inquéritos online e de sondagens que não têm relevo ou que não têm a qualidade e os métodos não são divulgados. A utilização não só do André Ventura, mas também o Cotrim também utilizou. É a questão mesmo da questão das sondagens, o que é que hoje significa e o que é útil termos as tracking polls na CNN, nomeadamente em Portugal, e o que é que isso está a acrescentar diariamente à nossa sociedade e ao debate que fazemos diariamente numa campanha eleitoral. Já não vou mais longe a questionar se as sondagens eleitorais devem ou não ser divulgadas numa campanha eleitoral e num período de campanha eleitoral e de que efeitos é que isso pode ter, mas acho que todo o efeito de atraso e o que se arrasta nas dinâmicas que existem na mudança real da opinião e das pequenas diferenças cada um dia para o outro nestas sondagens diárias, acho que pode mesmo trazer um impacto nocivo hoje em dia para os votos das pessoas e para o pensamento político das pessoas, porque são úteis, acho eu, ao fim de, por exemplo, uma semana e meia, termos uma leitura de qual é que foi o caminho dos candidatos. Agora, diariamente, isso acho que não está a ter um relevo muito bom e acho que não deve ser entendido e darmos tanto relevo, e os mídias dão, infelizmente, esse relevo muito grande em horário novo, de sendo uma sondagem diária. Portanto, é algo que fui acompanhando nestas presenciais e acho mesmo que beneficiou um candidato, é o presidente eleito. Na minha opinião, acho que foi beneficiado até por estas sondagens diárias. E sobre os casos de IA, acho que está verdadeiramente a crescer em Portugal. Era algo que eu acho que não se percebia há uns anos atrás, esta utilização da IA nos vídeos. Acho que mudou, acho que isso veio do estrangeiro, veio para Portugal e que está a começar a ser utilizado com mais frequência, e não só nas campanhas eleitorais. Já vemos isso e essa utilização diária agora na governação, nomeadamente num partido, e portanto acho que é assustador o nível de realismo e o que isto traz, e portanto é uma reflexão que deve ser feita até na área cultural. Isto é, a questão da área cultural, e recentemente surgiu um vídeo que é a forma como a IA é aplicada na criação de filmes ou na criação de séries, deve criar alertas e fazer pensar na criação de conteúdo e como é que nós vamos criar conteúdo que seja entendido como realista verdadeiramente. Obrigado. Só comentar aqui, essa questão da utilização da inteligência artificial, é curioso que se calhar o ponto de virada tenha sido tal vídeo, isso não é Bangladesh, que ele tenha produzido ali um ponto de virada na percepção dos partidos, dos candidatos, da potencialidade da aplicação da inteligência artificial na política. Mas é uma percepção que eu tenho, justamente que o André Ventura depois adaptou esse vídeo em diferentes contextos e é quem mais utiliza a inteligência artificial. Obrigado. Tinha só algumas questões, talvez fui eu que não me escapou, mas uma primeira questão tem a ver em que momento é que é feita a recolha por vocês, porque, por exemplo, pensemos no vídeo agora das presidenciais em que foi acrescentada chuva e nós etc. Não esse. Pronto, mas pensemos nesse vídeo, por exemplo, em que momento é que é feita a recolha? Porquê? Porque o número de visualizações, tudo aquilo que acontece, os momentos são distantes e acho que o problema é, como eu dizia de manhã também, acho que estamos a fazer recortes em termos de análise muito delimitados e muitos destes impactos permanecem no tempo e arrastam-se no tempo. Portanto, esse era um primeiro aspecto. Depois, uma provocação quando dizemos que através das APIs as plataformas não sabem dizer o que é desinformação ou não. Claro. Enfim, podemos ser inocentes, mas se elas quisessem podiam muito bem fazer melhor do que aquilo que fazem. E a última questão tem a ver com um dos motivos porque o fact-checking, na apresentação dos resultados do projeto de manhã também se falou disso, um dos motivos porque o fact-checking muitas vezes é criticado tem a ver com o método, a metodologia, etc. Eu gostava de perceber também um pouquinho melhor, vocês têm um manual, muito bem, mas quais é que são as guidelines, isto porquê? Porque mesmo no fact-checking às vezes é muito difícil, há zonas muito cinzentas e eles são obrigados a classificar.
como é que vocês fazem esse trabalho, isto até pensando que numa conferência onde estivemos, inclusive os dois em Lisboa, na Autónoma, houve uma pessoa que estava na plateia que disse: isso de dizer o que é verdade ou mentira é muito complicado. Isto hoje em dia, a realidade deixou de ser assim. E, portanto, se pudesses acrescentar aí alguma coisa em relação a isso. O caso da Autônomo não foi esse. Não, certo, eu sei. A primeira questão sobre o recorte. No caso das eleições, nós sempre começamos a fazer a monitorização a partir do primeiro debate. O primeiro debate televisivo, eu realmente não falei esses dados aqui, que também como o tempo era muito curto, eu fui saltando coisas. A monitorização ela começou a ser feita pela equipe a partir do primeiro debate televisivo. Se eu não me engano, esse da Presidência foi na TVI. Foi na TVI, não foi? Foi o primeiro debate televisivo. Nós acompanhamos todo o processo até o dia pós-eleição. Daí nós não temos apanhado esse vídeo da chuva do André Ventura. Ele só nos apareceu depois que nós já tínhamos terminado o processo de monitorização. Eu nem tenho certeza se ele foi divulgado pelo André Ventura antes ou depois, porque ele realmente não apareceu no radar da equipa, e como nós já fechamos o processo um dia depois, né, a votação foi no dia 18. Foi no 18 de janeiro, e nós monitorizamos até o dia 19 de janeiro, e aí já paralisamos o trabalho. Ou seja, então, também aqui tem uma outra questão metodológica, que é os períodos analisados, eles são diferentes de processo para processo eleitoral. No fundo é mais, se vocês têm a ferramenta, seria interessante eventualmente que ela ficasse sempre num período mais alargado ou em permanência. É que ela não faz isso. Esse que é o problema, a ferramenta ela não faz bem isso. O que ela faz é, através do ID, do candidato, da conta do candidato ou do partido, o que ela faz é fazer uma listagem de todas as publicações que eles foram realizadas naquele período. E aí, para cada publicação, eu consigo extrair os dados daquela publicação. Então, os dados eles refletem o momento da extração. Okay. Se eu fiz a extração um dia depois, é um dia depois. Agora, se eu fizer uma semana depois, vão ser outros dados. Mas tem uma questão aí que nós já analisamos isso. O pico de interação, ele acontece, de fato, algumas horas depois da publicação. Depois, essa interação ela vai diminuindo ao longo do tempo, até que uma semana depois você pode ter casos marginais de interação, comentários marginais, mas o pico acontece ali nas primeiras horas após a publicação e não semanas depois. Ricardo, já esqueci a outra questão. A questão do manual, da questão da categorização, não é? Do que é uma coisa, o que é outra. Aqui também eu passei muito rapidamente sobre isso, e aqui é onde que nós navegamos num oceano de incertezas. Por quê? O trabalho foi realizado a partir de várias reuniões com a direção da ERC. O primeiro trabalho foi realizado, onde através do que dizia a literatura especializada, do que é desinformação, e o interesse que a ERC tinha, porque a literatura especializada não vai dizer que sondagens não realizadas por empresas não credenciadas na ERC é desinformativo. Literatura especializada, nós estamos a falar de literatura produzida muitas vezes fora de Portugal. E o que nós fizemos foi cruzar o que já dizia a literatura especializada sobre o que é desinformação. Por exemplo, descontextualização tem lá uma dessas categorias. Não lembro de todas as categorias, mas lembra, essa descontextualização de informação ou de notícia. Ou seja, você pega uma notícia que foi produzida num determinado momento, há 2 anos, e recupera essa notícia para dizer que hoje, isso aconteceu hoje, mas nem fala que aconteceu hoje, simplesmente divulga novamente essa notícia hoje sem dizer mais nada sobre ela, o que dá a entender que o que você está a divulgar aconteceu nesse momento. Ou seja, uma descontextualização temporal, mas também tem espacial, algo que aconteceu em outro país, em outro contexto, mas que se dá a entender que ele aconteceu nesse contexto. Tem um caso do André Ventura que é conhecido, que é de uma árvore de Natal, né? Uma árvore de Natal onde as pessoas estão tentando encontrar ali para fazer alguma coisa, uns indianos, uns Bangladesh, não sei quem são, e ele fala que isso tinha acontecido no Colombo. E na verdade, se não aconteceu no Colombo, era uma promoção na Índia, quem pegasse a estrela d'alva ali ganhava alguma coisa, e ele descontextualiza tanto temporalmente quanto espacialmente aquela publicação. Ou seja, há mesmo um conjunto de categorias que nós tentamos que fosse o mais objetivo possível, e que, diante de uma publicação, você consegue identificar nessa publicação alguma dessas categorias? Se você identifica essas categorias, quais categorias? Aqui, na imagem que eu mostrei da votação, não deu para ler porque eu passei rapidamente, está sempre a remeter ao manual, nós sempre remetemos ao manual. Segundo o manual, você consegue identificar alguma dessas categorias de desinformação aqui, só que tem um outro caso, é que em cima nós sempre tendemos a falar que, como há muito debate, nesse caso, nós não abrimos sondagens para todos, os enquetes para todas as publicações, porque umas são muito evidentes. E só acontece que nós temos realmente dúvida. Então, já se acumula um número tão grande de debate de indivíduos do grupo,
que receberam treinamento quanto ao manual, sobre se aquilo é desinformação, não é, eu acho que não é, impacta. Tinha até a história que surgiu muitas vezes no grupo, que era assim, mas nós vamos acabar virando polígrafo. Se nós continuarmos indo por essa linha, nós vamos ser um polígrafo e não uma investigação acadêmica. Então, é um grupo repleto de debates justamente associado a como identificar diante de uma publicação, que eu acredito que seja desinformativa, mas como até que eu convenço os outros nessa deliberação que isso é desinformação ou não. Porque como o grupo é deliberativo, é a lógica deliberativa, não basta que eu acredite que seja desinformação. E daí a ideia de nós queremos ter no grupo perfis que são diversificados. Nós temos desde estudantes de licenciatura até professores lá da UB que estão naquele grupo. Temos apenas 2 minutos. Portanto, é 1 minuto para a pergunta, 1 minuto para a resposta. Para a resposta. Está bem? Peço já a sua consideração. Sim. Portanto, este estudo permite identificar o aumento do número de publicações que têm desinformação e também o alcance dessas mesmas publicações. Eu gostava de saber se tem algum mecanismo que permita também, de algum modo, aferir qual o efeito ou qual o impacto dessas mesmas publicações sobre as audiências. Porque, eventualmente, devido aos algoritmos e aos anúncios pagos, etc., isso chegará a muita gente que depois olha para aquilo e não acredita naquilo. Mas haverá, portanto, eventualmente alguns que aceitam, partilham, valorizam e outros que refutam e negam aquilo, contestam. Portanto, vocês conseguiram de algum modo ter esta percepção se este aumento da exposição, por um lado, coincide com alguma tendência de repúdio, de rejeição ou de seguimento? Essa pergunta essa é a pergunta de 1 milhão e a resposta de 1 milhão. Que nós conseguimos ter os dados, mas eu não consigo medir, através desses métodos, qual é o impacto que esse dado tem, por exemplo, na tendência de voto dos indivíduos. Exato. Isso nós já precisaríamos fazer um inquérito por questionário, ou focus group, ou entrevista, para perguntar, diante de um determinado conteúdo, você mudou a maneira como você vota, ou você alterou a percepção que você tinha de um candidato ou outro. Nós conseguimos saber que, no caso de um dos posts que eu mostrei aqui, que ele foi visualizado por 2 milhões de utilizadores únicos. Eu posso tentar ir no comentário e perceber quais que são as tendências de comentário. No comentário é uma minoria das interações ali disponíveis. O que mais nos preocupa muitas vezes é até as partilhas, que aí já foge totalmente do nosso controle. Porque um muito maior de indivíduos vira aquela publicação e nós não conseguimos saber quem viu essas publicações. Pode ser uma pessoa que tem até muita influência nesse meio, mas para responder de forma assim direta, não. Essa é a pergunta de 1 milhão que nós precisaríamos cruzar aqui métodos digitais e tradicionais para ter essa resposta. Muito bem, muito obrigado. E esta correria, não é? Muito obrigado, professor Branco. Iremos agora fazer uma pausa de 15 minutos e quando regressarmos será feita a apresentação do livro Como Proteger a Democracia, de David Inês. Até já.